Olá, bem-vindo aqui ao estudobiblico.net. Se você ainda não viu os conteúdos anteriores, é só você pesquisar aqui no nosso canal, você vai ver aí a relação dos vídeos que já foram produzidos anteriormente e assim acompanhar os conteúdos que semana após semana temos disponibilizado aqui nesse canal. Eu quero hoje falar com você sobre a cidade de Gadara. É uma cidade mencionada nas páginas do Novo Testamento. Nós vamos hoje entender um pouquinho sobre a cidade de Gadara e também sobre os gadarenos. Então, nossa temática de hoje aqui no estudobiblico.net é Gadara e os gadarenos. Primeiro vamos fazer uma descrição sobre essa cidade para entendermos um pouco mais a respeito dela. Bem, Gadara era uma das 10 cidades da Decápolis. Decápolis era o conjunto de 10 cidades que ficava na região da Transjordânia. Eram cidades que tinham um estilo de vida a partir do espírito greco-romano, cidades que tinham também uma administração, uma gestão a partir da herança greco-romana. Eram cidades que estavam dentro do território israelita, porém cidades que não viviam a partir das tradições culturais e religiosas do judaísmo. Eram, portanto, chamadas de Decápolis. Essa cidade, Gadara, ela foi conhecida no Antigo Testamento como Ramote Gileade. E era uma das cidades mais importantes e maiores da Decápolis. Estava plantada no sopé da montanha que limita o oeste do Vale do Jordão e ao sul com o vale profundo do rio Yarmuk. Lá nessa seta amarela você está vendo onde estava localizado, portanto, a cidade de Gadara. Então vale a pena destacar aqui que ela era uma das 10 cidades greco-romanas dentro do território israelita na região da Transjordânia. Esse lugar ele é mencionado no Novo Testamento somente em relação à história do homem possuído por muitos espíritos malignos que foram chamados de legião. E nós vamos ver uma menção sobre essa cidade nos textos de Mateus 8, 28, Marcos 5, versículo 1 e Lucas 8, 26. Em alguns manuscritos antigos, Gadara é confundida com Gerasa, que também era uma das cidades da Decápolis. Entretanto, são duas cidades distintas, então não podemos confundir Gadara com Gerasa. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu do primeiro século, refere-se a Gadara como uma cidade que tinha um território que jazia nas fronteiras de Tibérias, ou seja, o Mar da Galileia. Esse território de Gadara chegava até ao mar devido ao fato de que antigas moedas que trazem o nome de Gadara com frequência retratam um barco, mostrando, portanto, que era uma cidade fronteiriça ao Mar da Galileia. Marcos e Lucas mencionam apenas um indivíduo endemoniado nessa região, ao passo que Mateus diz terem sido 2 endemoniados. As explicações sobre esse fato são as seguintes. Primeira explicação: a referência é a pluralidade de demônios e não de homens. Então essa é uma primeira explicação para o relato de Mateus, que menciona 2 demônios. A segunda explicação é que Mateus reúne 2 histórias de Marcos, uma que está em Marcos 1:23 e outra em 5:1, pelo que Marcos teria razão em falar de um único personagem. E a terceira hipótese para explicar essa diferença do relato de Mateus comparado ao de Marcos e de Lucas é que a ideia mais comum é que um dos 2 homens era o mais violento e que o outro dependia dele, pelo que também Marcos e Lucas mencionaram somente o que mais se destacavam. Então, quando a gente vê essa diferença no relato de Mateus comparado com Marcos e Lucas, nós temos essas 3 possíveis explicações. A Mishnah, que é um conjunto de interpretações da Torá dentro do judaísmo, refere-se a Gadara como um lugar existente desde o período do Antigo Testamento. Ela foi governada pelos monarcas Ptolomeus, foi governada pelos Seleucidas, foi governada pelos judeus e pelos romanos desde o século 3 a.C., até a destruição de Jerusalém no ano 70. E nessa foto você está vendo aí ruínas, da cidade de Gadara. Flávio Joséfo mencionou o lugar em relação às guerras dos Macabeus. Nós vamos ver isso lá nas suas obras, As Guerras Judaicas. Alexandre Janeu conquistou Gadara após 1 mês de cerco da cidade. E ela foi reconstruída pelo general romano Pompeu no ano 63. E foi a partir de então que essa cidade se tornou uma cidade livre.
Gabínio, que foi um governador, um procurador romano, né, na região, tornou a capital de um dos 5 distritos da Palestina ocupada. Augusto deu a cidade de Gadara de presente a Herodes o Grande já no ano 30 a.C. Mas quando Herodes faleceu, a cidade foi anexada, portanto, à província da Síria. O general romano Vespasiano conquistou Gadara por ocasião da revolta dos judeus, incendiou a cidade e saqueou toda aquela região. Contudo, ela foi construída e floresceu uma vez mais. E nesse local foram descobertos, ou têm sido encontrados, moedas antigas desde o século III a.C. Uma outra menção interessante sobre a cidade de Gadara é que ela se tornou a sede de um bispado cristão a partir do ano 325 d.C., até que as conquistas islâmicas destruíram os templos cristãos que estavam presentes ali na região. As pesquisas arqueológicas encontraram extensas ruínas na localidade de Gadara, incluindo anfiteatros, uma basílica, um templo, várias colunatas, áreas residenciais, um aqueduto, etc. Ou seja, as pesquisas arqueológicas descobriram coisas típicas das cidades grecos-romanas do mundo de então. E você está vendo aí nesta foto algumas das ruínas que foram encontradas na cidade de Gadara, ali na região da Transjordânia. Nós temos o relato bíblico de Mateus capítulo 8, Lucas 8 também, e o relato de Marcos, da experiência que Jesus teve ali na cidade de Gadara, quando ele encontra, portanto, o endemoniado. O texto é muito rico, o texto é muito interessante. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que Jesus, ao chegar na cidade, se depara com um homem que estava endemoniado e que sobre o seu corpo haviam, portanto, uma legião de demônios. E ele vai até Jesus, os demônios vão até Jesus e pedem para Jesus não julgá-los naquele momento, E ainda solicitam para que Jesus os mandasse a uma manada de porcos. E você conhece o relato bíblico, você sabe que os espíritos malignos, eles, portanto, se incorporam na manada de porcos e se atiram no precipício abaixo. O que é interessante é notarmos que na cidade de Gadara havia, portanto, o cuidado, ou a criação de porcos. E nós sabemos que pela cultura judaica, pela cultura hebraica, o porco era um animal imundo. Porém, esses porcos eram cuidados numa cidade que não vivia a partir das tradições culturais e religiosas do judaísmo. Era, portanto, uma cidade gentílica. E Jesus vai até a cidade e ali ele vai pregar o evangelho e ele liberta um homem. E se você ler os textos que mencionam essa experiência de Jesus com esse endemoniado de Gadara, você vai ver que depois que aquele homem foi liberto dos espíritos malignos, ele pede para Jesus para acompanhar Jesus. Ele quer acompanhar Jesus nas suas viagens missionárias e evangelísticas pela terra ali de Israel, pela região. E Jesus proíbe aquele homem de caminhar com ele. Jesus diz para ele: olha, você vai ficar aqui na cidade e você vai contar tudo aquilo que aconteceu com você. E segundo o relato bíblico, aquele homem fica na cidade e ele começa a dar testemunho da experiência que ele teve com Jesus ao ser liberto da legião de demônios, que o oprimiam, que o escravizavam. O que é interessante notar é que no ministério de Jesus, conforme nos mostram os evangelhos, várias pessoas vinham da Decápolis para conhecer Jesus. Elas iam até Cafarnaum, elas iam até a região onde Jesus morava e exercia o seu ministério na Galileia, querendo ouvir as boas novas do Evangelho e também serem libertas das opressões e dos julgos que sobre elas ficavam. O que me chama a atenção é que as multidões que saíam das Decápolis, ou seja, das 10 cidades da Transjordânia, e iam até Cafarnaum, iam até Galileia ouvir a pregação de Jesus e conhecer Jesus, só chegaram ali por causa de alguns fatos que Jesus ministrou
ministrou sobre aquela região, e um deles, sem dúvida nenhuma, foi ter libertado este homem endemoniado. O que nós podemos entender, portanto, é que este homem, depois que foi liberto pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, depois que ele foi liberto das cadeias malignas, se tornou uma grande testemunha do Senhor Jesus ali na região da Decápolis, um verdadeiro missionário. E eu creio que foi por causa do testemunho deste homem que muitas pessoas começaram a despertar o interesse de conhecer Jesus e saíam, portanto, da sua região e iam até a Galileia conhecer o Mestre de Nazaré, conhecer o Senhor Jesus. Portanto, a cidade de Gadara é uma cidade muito interessante de nós estudarmos sobre ela, sabermos sobre ela, porque foi ali, numa região gentílica, numa região que podemos considerar pagã, segundo os critérios do judaísmo, onde Jesus liberta um homem escravizado há anos por demônios, por uma legião de demônios. E o impacto dessa experiência, o impacto dessa libertação, não apenas transformou a vida daquele homem, como também deixou perplexo toda aquela região, porque era um homem que as pessoas não conseguiam manter preso, era um homem que elas não conseguiam manter de modo tranquilo, era um homem que vivia em condições subhumanas, vivia até mesmo junto com os porcos, conforme nos relata o texto bíblico. Isso mostra o poder libertador do Senhor Jesus em quebrar as cadeias e correntes malignas que muitas vezes o diabo e seus demônios colocam sobre a vida dos seres humanos. Então hoje, aqui nesse estudo, no nosso canal estudobiblico.net, nós vimos um pouquinho mais sobre a cidade de Gadara e os gadarenos. E eu quero recomendar a você assinar o nosso canal, compartilhar com os seus contatos, com os seus amigos, espalha, compartilha esse conteúdo, porque o objetivo do canal estudobiblico.net é ser uma ferramenta para você que deseja ampliar o seu conhecimento da Palavra de Deus e conhecer melhor também a fé cristã. Então não perca tempo, curta, compartilhe e espalhe esse conteúdo aí dentro da sua rede de contato, nas suas mídias sociais. Aguarde o próximo conteúdo que nós vamos disponibilizar nos próximos dias e até uma próxima. Tchau, tchau.